De volta com a Ação Nacional, que hoje está falando com o cardeal Dom Cláudio Ume sobre a missão da Igreja na Amazônia. Nós já conhecemos o trabalho da Comissão Episcopal para a Amazônia, como se dá a presença e atuação com os povos indígenas e agora queremos saber a postura do Papa Francisco com relação a essa frente assumida pela Igreja Católica. Bom, Dom Cláudio, o senhor mesmo citou aqui já no primeiro bloco a questão do Papa Francisco falou que a Comissão Episcopal para a Amazônia busca consolidar o rosto amazônico da Igreja. O Papa quer dizer que a Igreja deve levar aí um rosto com características já estabelecidas para aquela realidade ou deixar o rosto da Amazônia se fortalecer a partir da sua própria cultura? Quando o Papa falou a nós, bispos brasileiros, lá no Rio de Janeiro, foi na Jornada Mundial dos Jovens, e ele dizia essa frase que nós muito usamos, que a Amazônia é um teste decisivo, um banco de prova para a Igreja e para a sociedade brasileira. E isso para a Igreja significa também, entre tantas outras coisas, o Papa diz que significa que a Igreja deve ali ter um rosto amazônico e um clero autóctone, ou seja, um clero nascido lá, inclusive um clero indígena. Então, isso são as grandes linhas que nos orientam nisso aí tudo. Então, na verdade, o Papa sabe, porque ele é um argentino, conhece aqui a América Latina, conhece a Amazônia, sabe dos problemas da Amazônia. Aliás, o mundo inteiro conhece de alguma forma a Amazônia, porque é uma região decisiva também para o próprio planeta, como nós sabemos. E é isso que realmente nos desafia mais. O Papa diz que é um teste decisivo, significa nós estamos num momento em que ou se acerta ou se erra para o futuro, e nós não podemos errar para o futuro. E aí entra toda a questão de como é que a Igreja está evangelizando, se ela de fato está fazendo uma igreja enculturada ou não. E como também a sociedade está desenvolvendo a sua, digamos assim, o seu trabalho dentro da Amazônia. Isso não só digamos, a população que é muito variada dentro da própria Amazônia, mas também os poderes públicos, os grandes projetos dos poderes públicos. Por exemplo, agora, mais de 30 projetos de hidrelétricas, tenho a impressão que são mais de 30 projetos de construção de hidrelétricas naquela região. São projetos que têm um impacto muito grande. Claro que o Brasil precisa de energia e tudo mais, mas como fazer, não é tantas vezes o projeto, mas como ele é realizado, de que forma ele é realizado. Então a Igreja é muito atenta e muitas vezes... A questão do meio ambiente também vem... Exatamente, então toda essa questão, não só o ambiente, digamos, o meio ambiente, mas também o povo que está ali, que é atingido, afetado, através desses grandes projetos. Não só projetos do governo, mas também projetos de iniciativa particular, do agronegócio, que também que acaba afetando grandes extensões de terra, desmatamentos e tudo isso. Quer dizer, a igreja também tem responsabilidade e voz nisso aí tudo. E ajuda a sociedade, sobretudo a sociedade de lá, a de fato refletir sobre isso. Porque o desenvolvimento, sim, mas um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento onde o povo de lá deve ser sujeito da sua história e não objeto dos nossos projetos. Quer dizer, são eles que devem, sobretudo, decidir se aqueles projetos são bons ou não para eles, se agora são bons, ou o que é bom, de fato, para desenvolver aquela região, sem destruir aquela região. Então, esse ser sujeito da sua história, e não outros serem sujeitos, outros escreverem a história deles lá. Não são eles que têm o direito de escrever a sua história, seja no desenvolvimento, mas também em termos de igreja. Portanto, também que aquela população lá, que os índios, por exemplo, sejam sujeitos à sua história religiosa. Isso significa uma igreja enculturada, que eles sejam sujeitos da sua história religiosa. Então, essa questão de ser sujeito significa protagonista, em que eu decido. O povo de lá decide a sua história, e não são outros que devem decidir a história de lá. É claro, fazem parte do povo brasileiro, eles também têm que contribuir para o desenvolvimento de todo o povo. Então, a energia, por exemplo, para todo o povo brasileiro, não é que não se deva pôr, mas como fazer isso para que seja sustentável o restante. Então, ali que está toda a preocupação também do Papa em relação a isso. E a questão do clero autóctone, como ele diz, clero autóctone, porque
ainda nós temos muito poucos padres e bispos de lá, que são nascidos lá. E essa questão se especifica mais ainda com os indígenas. Ter padres indígenas, bispos indígenas um dia, para que eles possam, de fato, assumir as comunidades indígenas. Eles mesmos, os próprios indígenas, tenham os seus padres, os seus bispos, de forma que eles possam dizer, não, nós temos a nossa igreja indígena e nós temos a nossa história. Nós vamos decidindo, claro, em comunhão com todas as igrejas do Brasil, em comunhão com o Papa, mas somos nós que desenvolvemos a nossa igreja. Esse é o novo jeito de ser igreja, né, padre? Com perfeitamente, pode-se dizer isso, que é o novo jeito de ser. E isso sempre foi a igreja sempre ensinou isso e fez isso na Europa, porque na Europa a igreja é enculturada na cultura europeia. Hoje a igreja é profundamente enculturada na cultura europeia. Só que aqui nós temos outras culturas, como na África também, na Ásia, são grandes desafios. Claro que aqui tem muita população que veio da Europa e que são descendentes de europeus aqui no Brasil. Claro, que acaba se adaptando bem. Para eles não é tão estranho essa igreja que está enculturada na Europa. Mas os outros povos, não, para eles isso é uma cultura totalmente estranha, ou ao menos em grande parte estranha. Então, como fazer com que a igreja possa ter também essa diversidade interna? Eu ia falar, a diversidade precisa de uma diversidade Brasil é muito grande. Claro, né? precisa de uma diversidade. A gente poderia falar a mesma coisa com os afrodescendentes, os que são descendentes de africanos, quer dizer, as comunidades aqui no Brasil. Até que ponto há uma inculturação da fé ali? Mas nós agora estamos falando da Amazônia em termos dos indígenas e realmente isso é um desafio muito bonito, eu acho isso muito bonito, muito desafiador e a gente poder trabalhar para isso vale a pena. E está certo a igreja trilhar esse caminho, Dom Cláudio, de ter essas diversas formas de falar, diversas formas de passar a mensagem. Sim, diversidades, não, isso é a riqueza da igreja é quando ela não deve ser uniforme, ela deve ser uma unidade na diversidade, onde as muitas formas de viver os grandes valores do evangelho vão se somando, mas que são diferentes em grupos diferentes, pessoas diferentes que vivem diferentemente a fé. Isso é uma riqueza. Numa paróquia, se você tem diferentes expressões, por exemplo, movimentos, associações, carismas, isso enriquece. A mesma coisa da igreja como um todo, quer dizer, onde você tem, por exemplo, as igrejas orientais hoje, de rito oriental, as igrejas católicas de rito oriental, e todo o cristianismo, há uma grande diversidade. E ela poderia formar uma grande unidade na diversidade, porque a igreja de Jesus Cristo deveria ser isto, uma unidade que respeita as diversidades. E isso tem a ver com a Santíssima Trindade, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, mas também são distintos. Sim. O Pai é o Pai, não é o Filho é o Filho e não é o Pai. E, no entanto, é um só Deus. Quer dizer, essa unidade na diversidade, ela é uma riqueza para a igreja. Ela muitas vezes tende, por causa de uma força de centralização, de centralismo, de poder, muitas vezes acaba tentando criar uma uniformidade, mas isso é um empobrecimento da igreja. Ela deve viver e saber viver uma diversidade. E aí que entra essa questão de igrejas culturalmente diferentes. Deveria ser assim. Bom, o senhor é um amigo pessoal aí do Papa Francisco, um grande amigo do Papa Francisco. O senhor tem a oportunidade de levar essa problemática para ele pessoalmente, em que o senhor tem a oportunidade de se encontrar e conversar com ele a respeito disso? Sim, toda vez que a gente se encontra, a gente conversa. Ele, aliás, gosta muito de conversar sobre a Amazônia. Ele tem uma preocupação muito grande que a igreja se desenvolva lá e bem, e acerte o caminho, acerte o passo lá. Isso é um desafio que ele sabe que a igreja tem. Então, ele sempre fala sobre a Amazônia quando a gente o encontra. Eu, de tanto em tanto, quando vou para Roma, me encontro com ele. Também, por outras formas, a gente se comunica, claro. Bom, agora sim, a Amazônia ela não tem tanto um ensino histórico católico como em outras regiões, por exemplo, a nossa região aqui, Sudeste, que é muito mais presente, né? Porque hoje a gente tem escolas, a gente tem colégios, congregações, hospitais, que vêm né, do cunho religioso, cunho católico, de fundações, né? Por pessoas ligadas à igreja. Agora, na Amazônia isso não existe, não é muito essa a realidade. Por que disso? Em primeiro lugar, porque a Amazônia é muito pouco desenvolvida ainda, quer dizer, há muita coisa ainda
com grande dificuldade de ter infraestruturas, etc. Mas a Igreja Católica, temos que dizer isso, que a Igreja Católica esteve sempre junto com a história da Amazônia, a história a partir do chamado descobrimento do Brasil. A Igreja Católica esteve desde o início e acompanhou toda a história até hoje. Ela é a mais presente de todas as religiões, certamente, não tem nem comparação com outras, a presença da Igreja Católica. E ela tem sempre se ocupado, eu dizia já a você num certo momento, que os missionários tinham uma grande preocupação para dar escola e saúde. Isso significava hospitais, ter enfermeiros, as irmãs muito trabalharam nessa área também da educação. Isso sempre houve em toda a Amazônia, a igreja sempre teve esses aspectos. Enfim, é verdade que lá nós não temos ainda, por exemplo, uma grande universidade católica, uma das coisas que está faltando, que nós estamos tentando lutar agora para que se comece a pensar seriamente nisso. Não pensar assim, que a gente pensa agora e depois retoma daqui a 10 anos a reflexão. Não, tem que ser uma coisa que sistematicamente vamos ter que encaminhar, vamos ter que procurar os caminhos, porque isso é um caminho todo. Então, Universidade Católica, ter ensino superior católico ali. Isso sim, acho que algumas coisas de fato nos faltam ainda. Mas também, de modo geral, a sociedade é bastante carente. Embora hoje existe uma grande urbanização na Amazônia, e sobretudo aqueles estados do norte, é uma urbanização muito grande. Mesmo o Amazonas, tanto que até os índios estão migrando para a cidade. Eu lembro que numa aldeia lá onde a gente foi visitar, os pais, os velhos índios diziam, pois é, mas os nossos jovens aqui não querem mais trabalhar aqui, eles veem as luzes da cidade brilhar e vão indo para lá. E vão embora para lá. Vão para lá. E lá eles encontram, o que encontram? Porque não tem preparo para o mundo, o mercado de trabalho. Vão para as favelas, vão para as periferias, vivem toda a miséria que existe e sem nenhum suporte social, porque estão lá sozinhos. Muitos acabam então há um grande problema urbano também lá, uma urbanização muito forte. O poder público não está nem conseguindo fazê-lo e também muitas vezes muito omisso, muito lento, muito omisso, enfim. E toda essa questão de não cuidar dos pobres, se cuidar mais da elite do que dos pobres, quer dizer, toda essa questão que precisa cada vez ser sacudida de novo, de que nós precisamos ir para as periferias, como o Papa Francisco diz, ir para as periferias, isso não é só uma recomendação para a igreja, isso também é a sociedade. A sociedade não pode aceitar de que haja gente excluída, gente na periferia. É preciso ir às periferias e incluir as pessoas, quer dizer, o processo de inclusão urbana lá é muito grave, em muitas outras cidades do país também, mas lá se agrava porque ainda tem menos estruturas ainda do que nos outros. Bom, esse é o Programação Nacional, nós voltamos daqui a pouco com mais esclarecimentos sobre a Igreja na Amazônia. Fique ligado com a gente.